Então, bom dia, colegas vereadores, bom dia, seguidores da casa, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham através das mídias sociais. Em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos do dia de hoje, passando de imediato à secretaria e ao Dr. Valcir para que façam a leitura das correspondências e projetos para serem apresentados. Bom dia. Nós não temos correspondência, temos apenas projetos a ser apresentados e vamos direto a eles. Projeto de Lei Complementar número 1/2024 cria vagas no quadro de cargos de provimento efetivo do município de Ibirapuitã e dá outras providências. São 2 vagas de serviçal, 2 vagas de agente administrativo, 5 vagas de agente de educação infantil 2, 1 vaga de recepcionista e 1 vaga de enfermeiro. Próximo projeto de lei complementar também, número 2/2024, cria cargos em comissão no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Lei 972/2023. São 2 vagas de coordenador pedagógico de escola. Finalmente, projeto de resolução número 2/2024, altera a redação do artigo 153 da resolução que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores, novas providências. Nós fizemos uma modificação nesse artigo porque hoje ele está meio que em contrariedade com a legislação federal. Tá certo? Depois ele vai estar à disposição dos senhores. Qual é o número desse último, por favor? Projeto de resolução número 2/2024. Só esse, doutor? Sim, senhor. Então, passamos de imediato ao grande expediente, onde temos inscrito para fazer uso da tribuna, Luiz Carlos Finato. Senhor presidente, senhores vereadores, equipe da casa, o povo que nos assiste, uma saudação a todos. De início, eu queria dizer que nesta segunda-feira passada eu me desfilei do Partido Progressista e na quarta-feira assinei ficha no PDT, Partido Democrático Trabalhista. E eu quero já de imediato agradecer ao Partido Progressista, o qual eu tive esse mandato em 2020. Fui convidado pelo então ex-prefeito Paulo Portela a concorrer a vereador, que ele iria concorrer, ele resolveu não concorrer e me fez um convite e o partido aceitou e eu concorri pelo PP, fazendo 220 votos para a legenda. Quero agradecer muito ao partido PP por a acolhida. Tenho a maior admiração pelo partido, pelos militantes, o maior respeito. Então, tenho muita gratidão pelo PP. Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de concorrer e quero dizer que, independente do partido que eu esteja, eu continuo sendo sempre o Lala, como foi, e a convite, deputados federais, estaduais, do nosso coordenador do Alto Jacuí, Verno, do nosso presidente e vice-coordenador da região do Alto da Serra, Antônio Carlos Barbosa, e de toda a diretoria do PDT, aceitei o convite porque era o partido que eu queria ingressar, retornar ao PDT, porque eu tinha deixado o PDT durante esse período, mas o PDT não saiu de mim, né?
Então, estou retornando ao PDT, defendendo sempre as ideias do trabalhismo, ideia do nosso líder Leonel de Moura Brizola, e eu, que tenho me espelhado e me espelhei, e desde piá comecei a militar no PDT por o saudoso José Dal Bosco, vice-prefeito, o qual hoje eu me sinto muito bem estar no PDT, o seu José olhando que eu retornei para o trabalhismo. E a convite, como falei do PDT, eu aceitei ser um soldado do partido para qualquer cargo que o partido vier a solicitar, estarei pronto para concorrer se for necessário. Como poderia ter ido a qualquer partido, pois tenho respeito por todos os partidos, todos pensando no bem do município, da população. A gente entra com uma sigla, mas a gente passa a defender. O motivo de nós fazer política é defender a população, o melhor para Ibirapuitã. A gente não faz oposição ao município, ao povo. Como nós hoje, PDT, no caso PDT, PL, passamos, eu no caso PDT, a oposição à prefeitura, mas nós não somos oposição. Foi demonstrado já pelo PDT e pelo PL que a gente não faz oposição ao município e à população. Nós, nesse caso, somos situação, defendemos o melhor para o município. Tanto é que as verbas que o PL tem conseguido pelo município, pensando no bem do município, o PDT, e nesses dias estarei apresentando uma emenda do deputado federal Pompeu de Matos, que no ato da minha assinatura quarta-feira, estando presente o nosso presidente do partido, Antônio Carlos Barbosa, e o Verno, presidente do Alto Jacuí, abonando a minha assinatura, ele me ligou naquele momento e disse que estaria liberando de 300 mil a mais nesses dias para Ibirapuitã. Isso demonstra que nós, no caso, a oposição nessa casa nunca atrapalhou o município, só tentou ajudar. Que nós mostramos, os partidos de oposição, que a gente não ama Ibirapuitã só quando ganha. A gente ama o povo e Ibirapuitã sempre, na vitória ou na derrota. A gente procura fazer o melhor para Ibirapuitã. E quero também reforçar uma colocação que na última sessão a gente teve nas reuniões de comissões conversando com o nosso prefeito sobre a necessidade de contratar horas-máquina, no caso patrola, porque a colheita está aí. E ficou mais ou menos abordado por ele que estaria contratando caminhões para fazer alguns empedramentos. E nesse momento nós estávamos precisando de patrola, mais urgente. Nós poderíamos, situação de emergência, nós poderíamos contratar qualquer
empresa. Nós podemos também, de repente, entrar em contato com municípios vizinhos que não tenham problema mais de estrada e fazer através, se tiver concordância do prefeito, um projetinho no mesmo dia, nós aprovar, e eles também, a Câmara do município vizinho, aprovar essa permuta, de nós pegar, nesse momento, 1 ou 2 patrolas, para nós fazer um socorro nessas gerais, para nós poder transitar com a safra. É o mínimo que nós poderia fazer agora. E depois se poupa, se gasta agora um pouco, porque nós temos que ter em mente que não tem segredo nenhum para se administrar. Hoje, nos tempos difíceis que está, ainda mais o nosso município, por as várias dificuldades que existem, é poupar. Só para lembrar, se nós poupar 10 centavos em cada real, no milhão nós poupamos 100 mil. Num orçamento de 2,5 milhões, que é mais ou menos a nossa arrecadação, daria 250 mil. Aí nós podemos chegar, não, tem coisas que não dá, mas tem coisas que dá para poupar bastante. Nós poderíamos poupar 5 centavos num real. Quanto dá? Então, só vejo como é possível nós avançar. Mas, para isso, precisamos poupar. A gente já vê que parece que até banda já tem contratada para a festa do município em dezembro. Eu não vejo necessidade, porque é um ano eleitoral, a gente deve arrumar a casa, entregar tudo direitinho. Então, tem vários meios de se poupar e diminuir em qualquer coisa que for, em qualquer tamanho de gasto, qualquer descontozinho, porque em um orçamento assim, se cada coisinha que a gente fazer, a gente conseguir poupar, nós vamos conseguir juntar mais dinheiro e fazer as nossas melhorias. Quanto ao financiamento da patrola, nós temos financiamento aqui nessa casa, a gente se sabe que é o ano que está se encerrando os nossos mandatos. Então, eu não acho justo, sem um debate maior, nós aprovar um projeto. Até gostaria, se o presidente concordar, e os vereadores, de nós fazer um convite para o prefeito para a reunião de comissões, explicar melhor sobre os prazos, que se não precisa passar por a STN, que seria Secretaria do Tesouro Nacional, seria mais rápido, mas se for passar, demora 4 a 6 meses para dar ok, depois de aprovado o projeto aqui. Aí depois tem licitação. Então não se aproveita a patrola nesse momento. Outra coisa, nós, vereador, não podemos decidir, eu dizer, não, sou a favor ou sou contra, ou outro colega vereador. Nós precisamos ouvir cada partido. Nós temos visto que os partidos estão mobilizados para lançar candidatos a prefeito ou vice-prefeito. E nós precisamos ver, os presidentes de partido, a ideia de cada partido. O que ele vai fazer a partir de janeiro? Nós queremos patrola e nós não fazer a limpeza desses entulhos, essas pedras grandes da estrada, recolher e fazer um leito de estrada correta e fazer um empedramento com pedra boa e que seja durável e que com 2 patrolas possa fazer a manutenção, ou nós
vamos ficar botando 3, 4 patrolas e nós não vamos vencer, nunca ter uma estrada boa. Vamos continuar a novela. Então, eu acho que esse debate não fica só a cargo de nós. Nós temos que ver com cada partido, antes de nós tomar a decisão nossa, essa deve ser dos partidos, porque eles estão largando candidatos e no final do ano estão assumindo os vencedores e eles podem ter uma ideia diferente e nós devemos deixar de comprometer o orçamento, deixar para o próximo prefeito ver o que ele vai fazer, qual é a ideia dele. E não nós fazer uma dívida agora, comprometer, porque nós tivemos, na legislatura passada, um financiamento de 1.700.000, mais ou menos, que está sendo pago, acho, uns 50 mil por mês. Não é justo. O justo é o primeiro prefeito, no início do mandato, decidir o que ele vai fazer. Porque eu vejo assim, nós não é o problema patrola. Se nós não conseguir botar dinheiro em material nas estradas, arrumar as estradas e colocar um material bom, nós nunca vamos ter estrada. Nós vamos se encher de patrola. E as nossas patrolas, de repente, com uns 200 mil, nós deixamos as duas, tudo elas bem feitinhas, recuperadas. E não há necessidade. Nós temos outros meios de, até o final do ano, de repente, conseguir o aval de uma patrola. Nós podemos, de repente, fazer um casamento, uma verba de um senador e de um deputado, juntar na compra de uma patrola. Então, nós precisamos fazer um debate melhor. Eu queria fazer uma colocação, fugindo um pouco do sentido da reunião. Quanto é ano eleitoral, a gente vê muito comentário, a gente político fica até envergonhado. Se fala que para concorrer a prefeito, quem vai concorrer precisa 500 mil, precisa 300 mil. Tudo um sentido diferente da eleição. O que o povo quer é alguém confiável, ver o programa de governo e que seja uma pessoa confiável, não dinheiro. A eleição não é para o povo pedir dinheiro. Eu concorri em várias eleições e nunca tive dinheiro, e mesmo que tivesse, nunca ninguém me pediu dinheiro. O povo queria ver minhas ideias e os que confiavam em mim votaram. É isso que o povo quer. O povo não quer dinheiro, o povo quer alguém com compromisso e com programas e que cumpra com seriedade. Então, essa distorção que pega mal, que precisa de dinheiro, que o povo quer dinheiro, eu penso diferente. Sei que a maioria dos políticos também pensa assim, não é isso que o povo está esperando, porque todas as campanhas que eu fiz, eu não tinha carro, concorria a vereador, até lembro na época, eu não tinha sapato quando concorria a vereador. A Claudiane morava com nós, a Claudiane foi em Soledade e comprou um chinelo bom para mim, e eu fiz a campanha de chinelo. Tenho chinelo ainda, tá bom ainda, uso. Não me preocupei, e o povo também, o povo votou em mim, porque sabia dos meus compromissos. Concorria 2 vezes à vista e nem carro também tinha. Concorria a prefeito, também não tinha carro. Agora concorria a vereador,
coloquei R$200 de gasolina para 54 visitas que eu fiz. Então, nós precisamos pensar diferente. Tirar essa de dinheiro. O povo não está esperando dinheiro. Certamente. E nós fazer uma eleição de dar um passo à frente. Nós não temos nem prefeitura, nosso município. Se fosse hoje aonde é dono e diz, eu quero que desocupe o lugar. Nós temos que sair, 30 e poucos anos de município, sair com as nossas coisas. Nós não temos investimento em estrada, precisa ser investido. Nós temos os bairros, praticamente, tudo necessitando de melhoria. Nós temos um déficit grande em casas populares. Aí vejam quanta coisa. E para isso nós precisamos dar um passo à frente, poupar, ouvir. Não o cara que concorre a prefeito achar que 2 caras resolvem concorrer, achar que ele é o mais inteligente, o que ganhou. Não. Era entre 2 pessoas que resolveu concorrer, ele ganhou. Ele precisa ser humilde, ouvir, estar bem assessorado para fazer um bom governo e ter muito respeito com toda a população, o qual eu agradeço muito, porque dentro do PP fiz muita amizade, me dou com todo mundo, e todos os partidos eu não tenho um inimigo, sou amigo de todo mundo. E hoje, com grande alegria, quero agradecer mais uma vez o PP pela oportunidade. Tenho gratidão por eles e dizer que voltei para casa. Estou no PDT. Obrigado. Muito bem. Próximo vereador inscrito, José Remy Nascimento. Muito bom dia, então, presidente, colegas vereadores, nossa equipe da casa. Bom dia também, todo especial, à nossa comunidade ibirapuitense, que acompanha nossas sessões através das páginas sociais. Então, bom dia também, todo especial, nesse dia de hoje, aos nossos produtores de grãos, nossos agricultores que iniciaram aí a colheita da soja, os nossos tão preciosos grãozinhos, que nem estão tão preciosos assim como a gente gostaria, mas enfim, tenho sempre dito nas minhas falas que com relação a preço a gente não tem muito o que fazer. Precisamos plantar cada vez com mais eficiência, colher mais resultados, e com relação ao preço não nos cabe a discutir muito sobre ele. Então, desejar aí a todos os agricultores que estão aí fazendo a sua colheita, uma ótima colheita dentro aí das suas expectativas, pedir também a compreensão aí dos nossos munícipes que nesses dias trafegam pelas nossas ruas, pelas nossas estradas vicinais, muito maquinário agrícola. Então tenham paciência, esse é o momento aí dos nossos agricultores, eles precisam aproveitar essa janela, essa abertura do tempo, falando em clima, para dar o andamento aí a colheita da soja. Colheita que será muito importante, com certeza, para todo o nosso município, movimentando aí a nossa economia. Então, a todos os produtores, todos os agricultores, o nosso sincero respeito. Estivemos pela manhã, como fizemos aí quase que diuturnamente, na nossa Secretaria de Obras, falando com o Ayrton Zandonai, nosso coordenador de obras, onde ele nos colocou a situação da quantidade de pedidos que vem chegando aí nos últimos dias para o acesso a algumas lavouras. Então, ele vem dando essa atenção, essa prioridade
ao pessoal que precisa adentrar aí nas lavouras. Ainda num desabafo, ele nos contou ainda que no dia de hoje tem até carregadeira fazendo aí estradas, fazendo serviço de patrulhamento, para que nós possa dar uma condição mais ou menos razoável aos nossos produtores de grãos que precisam escoar a sua produção. Então, o Ayrton aí vem conduzindo muito bem a nossa Secretaria de Obras do nosso município, importante secretaria. Eu sempre digo que a educação, a saúde não existem se não passar antes pelas nossas estradas, então é importante que tenhamos essas estradas em boas condições. Dentro das suas possibilidades, vem também fazendo com que os patrulhamentos nas estradas gerais continuem acontecendo. Sabemos de todas as nossas dificuldades, colega que me antecedeu aqui, o Lala, já falou muito bem sobre os patrulhamentos, sobre as patrolas, enfim, dentro das suas possibilidades, o Ayrton vem fazendo aí um bom trabalho. No dia de hoje, tivemos aí, então, era para a semana passada, foi uma semana bastante chuvosa, mas tivemos o início, então, do trator esteira no nosso município. Trator esteira no nosso município, que é uma solicitação nossa, onde em 2021, tenho dito sempre, quando assumimos a Secretaria de Obras como secretário, fizemos essa experiência e deu resultado. É uma única máquina, né, Lala? Não tem diesel, não tem operador, não tem oficina, e o horário de trabalho de uma máquina alocada é muito mais bem aproveitado. Então, o trator esteira iniciou hoje os trabalhos aí de limpeza, abertura na estrada conhecida como vai ser esse trajeto dos Dutra, que vai sair lá em cima no Moinho. Tem um outro nome, qual não me recordo agora, mas iniciou então nesta manhã os trabalhos nesse trajeto. Então, obrigado, prefeito Provense, por ter atendido essa nossa demanda, por ter entendido juntamente com a nossa equipe a importância de se ter uma máquina pesada, onde uma única máquina corta, esparrama o material, faz um acabamento perfeito, sem essas despesas as quais eu já citei. Então, muito bom, em breve, aí acredito que o tempo dando condição, até o final de semana temos essa máquina concluindo essa estrada. Falar um pouquinho também, ontem assistindo ali o Globo Rural, nesse tema que o Lala falou, assistindo o Globo Rural, um programa de domingo que a gente sempre gosta de assistir. As matérias parece que nos remetem lá para a nossa infância e para a nossa realidade também aí, falando em agricultura. E podemos ver que praticamente o programa inteiro foi falado na locação de máquinas. Muitos e muitos produtores de grãos, ao invés de estar comprando colheitadeiras, caminhões e maquinário para fazer então a colheita e a escoação da produção, o escoamento da produção, estão locando máquinas ao invés de ter. Uma colheitadeira, quando muito, lá no Mato Grosso, lá em Goiás, ela é utilizada 3 meses por ano, porque lá eles têm mais safras que nós, aqui no Rio Grande do Sul. Mas enfim, arredondando para os 3 meses por ano, 9 meses por ano uma máquina que fica parada dentro da propriedade, onde também é necessário manter um operador, porque cada vez que precisa, tu não pode sair atrás procurando uma pessoa especializada. Isso falando das grandes propriedades. Então tem que manter mais um operador durante todo o ano, se tiver carreta da mesma forma, e assim sucessivamente. Então deu para se ver que a quantidade de produtores que estão cada vez mais optando pela locação de máquinas e não pela compra. Uma colheitadeira deve girar bem mais de 2 milhões, entre 2 milhões e 3 milhões hoje, um investimento bastante grande para se usar por um período tão curto. Então, falando só dessa brecha do Globo Rural, dessa locação de máquinas, concordo plenamente com a locação de horas máquinas no nosso município. Hoje temos então o trator esteira, quem sabe em breve poderemos também ter as sonhadas patrolas e as horas de caminhão para fazer um serviço com muito mais qualidade, muito mais duradouro e muito mais merecido aí que a nossa população precisa. Então, falando de obras, agradecer também aí os trabalhos, onde carinhosamente a gente o conhece como Negão Claro, que vem fazendo um bom trabalho na nossa coordenação dos serviços urbanos, sempre atende a contento. Tínhamos uma lista bastante grande ali de poços negros para serem esgotados,
ele foi tirando da frente, ele mesmo pilotando, agora ocupa mais do que a função de coordenador. Pela manhã tivemos lá também, falamos com ele de uma demanda na nossa praça central, onde tem aquelas caixas que no passado tinham as lâmpadas cobertas por um acrílico. Nos últimos dias a gente pôde presenciar 2 acidentes ali. 2 acidentes. Um no domingo passado à noite, uma pessoa pisou e caiu para dentro. Não houve ferimento, mas poderia ter mesmo quebrar uma perna. E no sábado à noite, onde tínhamos ali o início da missa de Ramos, onde uma pessoa idosa também pisou num daqueles buracos e acabou se machucando um pouquinho, graças a Deus sem ferimento. Falamos com o Negão, né, e ele prontamente já está fazendo aquilo que é possível no momento. Não se temos tempo de comprar um acrílico nesse momento e esperar que ele chegue para solucionar o problema. Então, prontamente, com a sua equipe ali, com os seus pedreiros, com o seu pedreiro, com o marceneiro ali, vão colocar, e já estão colocando ali uma tampa em cima, provisoriamente. Aí dá o tempo necessário que a administração precisa para ver o que ela vai fazer com aquelas caixas ali. O importante é se evitar que pessoas caiam, se machuquem, principalmente as nossas pessoas idosas. Falando de praça, não tem como nós não falarmos aí da decoração tão bonita e que está sendo feita e já foi colocada na nossa praça, uma grande parte dela, com relação à nossa Páscoa, né? Então, agradecer o trabalho da assistência social, da educação, da Secretaria da Cultura e das demais secretarias envolvidas nessa ornamentação da nossa Praça Tomás da Silva Portela, muito enfeitada, parabéns, merece com certeza, e as nossas crianças ficam tão felizes quando entram no espírito natalino. Começamos também, ainda no sábado, a nossa Semana Santa. Eu acho que é um momento de nós refletirmos um pouquinho sobre as nossas essências, sobre a nossa família, sobre o nosso modo de viver. Tivemos no sábado, na Igreja Matriz, um grande número de fiéis, na nossa missa de Domingo de Ramos, realizada no sábado. Agora, na quinta-feira, temos então a missa que é a do Lava Pés, uma missa um pouco mais longa, um grande público de fiéis também certamente estará presente. E na sexta-feira santa, às 15 horas, também recordaremos aí a morte de Cristo. E na sexta-feira também, às 19 horas, mais uma vez, teremos a encenação da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo pela nossa vida principal, findando então aqui na nossa cobertura da praça. Digo isso e reforço para que o espírito natalino, o espírito pascualino, o espírito de Páscoa, encha nossos corações de coisas boas, mais produtivas e muito mais fé. E menos coisas ruins, menos gente fazendo maldade uma com as outras, pisando nas outras. Nós precisamos de muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. Pessoas boas fazendo coisas boas, gestos bons, são com certeza compreensíveis e necessários no dia a dia. Um grande abraço, então, e a todos, uma ótima Semana Santa, uma feliz e abençoada Páscoa também a todos. Obrigado. Muito bem, eram esses vereadores inscritos. Passamos ao espaço dos projetos a serem votados. Já projetos. Então temos projetos aptos à votação hoje. Então, não havendo projetos a serem votados, passamos aos assuntos gerais, onde, primeiramente, antes de passar a palavra aos vereadores aí, queria colocar que essa semana tivemos a felicidade de ver, colega Luiz Carlos, que o bairro Jardim, bairro Gramado, começou a se movimentar para fazer aquelas obras de pavimentação que vai ser feitas, que está lá, uma já quase 2 anos, outras há 1 ano e meio, e que é burocrático, que a gente cobre, que a gente quer que ande e as pessoas estão esperando. A gente está vendo que estão fazendo ali na Cristiano Datti, que vai ao saída para Santos Vaz, para se colocar o asfalto. Também estão muito cobrados, que é demorado e que não anda, e que é a burocracia. Temos aqui na João Pedro Senjo, vai ser feito também uma quadra ali. Então nós tivemos a felicidade de ver essa semana os
pessoal medindo lá, estaqueando, botando as estacas. E tomara que comece essas obras o quanto antes, né? As pessoas que estão esperando a pavimentação na frente de suas casas, foi anunciada há muito tempo, que iria ser feito lá, Rua Sebastião José da Rosa, as 3 quadras ali no bairro Jardim, e já foi feita audiências públicas, nós participamos aqui, foi votado o projeto das contribuições de melhoria, no qual a gente aqui diminuiu para 5%, os vereadores todos, em unanimidade, para beneficiar os moradores, beneficiar aquelas pessoas que esperam há muitos anos, e tomara que o quanto antes aconteça. Então a gente fica muito feliz de ver que tivemos um sinal de que as obras podem começar. Isso não quer dizer que de repente começa semana que vem, de repente coloca as estacas, às vezes demora também, mas então deixar o lembrete aí para as pessoas que vão ser beneficiadas com essa pavimentação, e todas as pessoas do município, porque todas vão cruzar nas ruas, todos vão usufruir, que tomara que o quanto antes saia aí, para que no inverno, de repente um inverno chuvoso, possam estar caminhando numa rua de pavés, de asfalto, que não vai gerar transtorno. Então a gente fica muito feliz em ver que isso está acontecendo. Passo a palavra, então, primeiramente, ao vereador Josio Moraes. Então, bom dia especial aos colegas vereadores, nossa equipe da casa, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Hoje, escutando o orçamento dos colegas vereadores, aí trouxeram um assunto que na sessão passada nós já havíamos falado sobre contratação de horas máquinas, onde que o prefeito esteve presente, dialogamos bastante sobre esse assunto. Que bom que o vereador Luiz Carlos tem a mesma linha de pensamento, que havendo possibilidade no executivo, o passo é a contratação de horas máquinas para poder se dar uma resposta rápida em todas as nossas vias aí que precisam de manutenção o quanto antes. Colegas vereadores, venho trazer um assunto aqui para o Poder Legislativo, para nós, sobre o Dia Mundial, só um minutinho, sobre o Dia Mundial do Autismo, tá? Criado em 2007 pela ONU, a instituição no Brasil, através do projeto de lei, ficou instituído o Dia Mundial, o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. São celebrados no dia 2 de abril. O objetivo dessa data é promover conhecimento sobre o aspecto autista. Nessa linha de pensamento, colegas vereadores, gostaria de propor para que na próxima segunda-feira seja feita uma reunião por volta das 8h30 e um chamado público para que as mães, os pais de autistas que queiram participar dessa reunião, e junto seja convidado a secretária da Educação, secretário de Saúde, Assistência Social, prefeito e o vice, para nós estar falando mais sobre esse assunto, o que a administração vem fazendo. A gente sabe que a administração se empenha muito em dar um suporte a essas famílias que hoje têm crianças especiais, para que junto a gente discuta o que está sendo feito e o que pode ser melhorado ainda mais. E para nós fortalecer essa conscientização na nossa comunidade e região. Então, senhor presidente, eu gostaria de deixar essa proposta, quem sabe para que na próxima segunda-feira, se for possível, às 8h30, a gente seja feito um chamado público convidando a todas as mães, os pais de autismo que queiram participar, e junto aos representantes, prefeito, vice, assistente social, secretário da Saúde e secretário de Educação, para que junto nós amplie esse debate, o que hoje a administração vem fazendo e o que pode ser feito cada vez mais para auxiliar as famílias. Seria essa a minha sugestão nesse momento, senhor presidente. Tudo bem, depois a gente vamos ver, pode ser segunda ou na outra, porque o colega Luiz Carlos também sugeriu convidar o prefeito ali para vir estar falando sobre os projetos. Daí não sei se conseguimos fazer as duas no mesmo dia, mas segue a palavra, então, à disposição. Vereador Firmino. Então, depois nós vamos decidir daí o que fizer. Bom dia, colegas vereadores, dia presidente. A gente vê que tem 2 projetos aí, né? Para energia solar e uma patroa. E eu, energia solar, isso até concordo muito, mas a bancada do PL deu sinal verde aí que vai conseguir uma patroa, né? Do Alchirino, né? O vereador Gilberlan, o alemão. E eu sou defensor
E um dia nós construímos uma sede, que tinha que ouvir os vereadores um dia, o que nós achávamos, e acho que tinha que ter encaminhado aqui, né, antes de vir isso aqui, perguntar para os vereadores, que aqui nós representamos a comunidade inteira, e a vida inteira nós temos cobrado que dê a sede do município, nós estamos pagando dinheiro morto, a vida inteira do aluguel, né? O técnico não vão parar com isso aí, né? Luiz Carlos, né? Acho que o senhor concorda também. A vida inteira pagando aluguel, desse dinheiro pode ser batido, né, pessoal? E eu me cobro, como cobro todos vocês, do município que nem o nosso, quantos anos já tem, não tem uma sede. Uma vez já veio um projeto que aqui embaixo daquele terreno, lá que é da Câmara, mas não saiu do papel. Então, eu cobro. E muito, acho que nós tínhamos que ir atrás do quê? Do recurso para construir uma sede. Tu sabe quem paga o aluguel e que tem uma casa própria, a diferença que é. É isso aí que quer dizer. Muito bem. Continua pela discussão, vereador José Remy. Mais uma vez, bom dia, presidente, colegas vereadores. Complementar aí o que o colega Josil falou sobre o TA, que é o transtorno do aspecto autista, né? Eu acho que essas pessoas, essas famílias, merecem com certeza um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de respeito aí da nossa parte enquanto gestores. Eu acho assim que só quem tem uma pessoa com autismo na família sabe realmente as dificuldades que passam aí todo dia. Então merece com certeza o nosso respeito. Nesse mesmo raciocínio, eu sempre tenho dito que precisamos dar mais atenção a essas pessoas. E a minha razão termina aonde começa do outro. Vendo aí as atividades que foram pensadas com relação à Páscoa, algumas atividades muito lindas, muito bonitas, muito bem pensadas, mas uma delas que eu não concordo particularmente, e também tenho certeza que muitos pais me apoiam, foi com relação ao barulho e algumas cenas que o nosso coelhinho da Páscoa fez aí no último sábado, né? É muito importante, é bonito, mas o meu respeito, ele vai só até onde começa o do outro. Então nós precisamos se respeitar um pouco mais. Nós temos pessoas, nós temos crianças com o TA, transtorno do espectro autista, nós temos pessoas que trabalham de noite, nós temos pessoas que em determinado horário precisam tirar um cochilo, precisam descansar, ou porque amanheceram, ou porque vão trabalhar à noite, ou simplesmente porque tem alguma enfermidade. Então é muito bonita a ação como foi feita, mas ela poderia ter sido também pensada, e tomara que seja melhorada aí para os próximos dias desse evento, e seja pensada nestas pessoas. Como disse, o meu respeito vai até onde começa o teu. Então a gente precisa cuidar bem. Então parabéns, como já disse na tribuna, para as pessoas que se envolveram, se engajaram. Qualquer evento que se faça precisa de dedicação, precisa remangar as mangas, e é bastante difícil de se fazer. Mas as crianças que têm esse transtorno, elas não gostam de barulho, elas não gostam de muito público, de muita gente. Então precisa ter esse cuidado enorme. Sem contar que nós somos as referências das nossas crianças. Elas vão fazer exatamente aquilo que elas verem a gente fazendo. Então, se elas verem nós fumando, elas vão começar a brincar de fumar, e no futuro terão uma grande chance de ser fumantes, e assim sucessivamente. Nós somos os espelhos para as nossas crianças. Então, que a cultura, que a educação, que as secretarias envolvidas ali repensem um pouquinho melhor nessas questões. Dá para fazer tanta coisa, e eu tenho certeza que elas têm capacidade de sobra para melhorar esse evento ainda mais. Está bom, está bonito, é diferente. Parabéns. Algumas coisinhas que nós precisamos ir melhorando durante esta caminhada. Grande abraço, obrigado. Muito bem. Vereador Luiz Carlos. Eu me somo às palavras do colega Remy, muito bem colocado. A gente parabeniza o esforço, o trabalho das secretárias, fazer
esses eventos para as crianças, só eu não apoio essa do motoqueiro. Porque além do barulho, como falou, para todos, no caso, né, fazer barulho e um troço perigoso, claro que para quem é acostumado, mas é a educação das crianças, porque, como falou, eles vão fazer o que eles vão pensar que é possível. Quando eles ficarem maiores, nós estamos incentivando. As crianças maiores que assistirão, elas vão achar bonito, de repente, que é certo fazer. Então, nós estamos ensinando o contrário. Então, tem maneiras que o espírito da Páscoa não tem nada a ver com a moto. Fazer barulho e fazer patinar. Não tem nada a ver. Então, se nós tivesse... Podia ser em cima do palco, montar com umas ripas e fazer, e cobrir, e fazer um ninho, e do fundo sair o coelhinho e ficar na entrada ali, sair. Elas iam gostar mais, o gasto era menor, nós não estaria incentivando, sem querer, mas que isso é normal, não tem nada a ver a moto. E nós não podemos ficar dizendo, não, mas tal município fez. Mas nós não podemos seguir. Se aquele fez, eu faço também. Então, o vereador Remy colocou muito bem, parabéns para essa colocação, me somo a ele. Obrigado. Muito bem. Continua a palavra à disposição, vereador Gilberlan. Bom dia, senhor presidente. Bom dia demais, colegas vereadores, aqui os funcionários do Legislativo. E um bom dia todo especial à nossa comunidade ibirapuitense que nos acompanha pelas redes sociais. Gostaria que fosse mandado um ofício, não quis usar hoje a tribuna, mas que fosse mandado um ofício ao Executivo Municipal, à Secretaria competente. A gente vê ali na rua 7 de setembro, o colega Remy, que dá acesso ao galpão de máquinas da Prefeitura, que hoje ali está estabelecida a empresa Nunes Sera. A gente vê que tem um pedaço ali que precisa de uma tubulação, ali fazer uma limpeza, que tem um mato já ali tomando conta, para também, de repente, esses caminhões que dão acesso à indústria ali, poder estar conseguindo abrir um pouquinho mais para estar estacionando no pátio da empresa. Então, a gente sabe que a gente é motorista, então, qualquer meio metro a mais que seja largada a estrada, o cara consegue manobrar mais fácil. A gente sabe que também por cima ali onde que vem da escola é muito estreito também, né? Então, ali ficava o acesso um pouquinho melhor. E também aproveitando no sentido, falando da empresa Nunes Seras, acho que uma empresa que está de parabéns aí, o ex-colega meu Marcos, tem o Jadson, hoje totalizando aí já 19 funcionários dentro da empresa. Olha que conquista maravilhosa essa que veio para o município. Saiu de dentro aqui da Câmara, um espaço que estava lá praticamente abandonado, hoje está sendo ocupado por uma empresa. Os guris que saíram de Ibirapuitã e retornaram para Ibirapuitã. Então, nesse sentido, quero mandar uma moção de parabéns a eles, pelo esforço, pelo empenho que tem em nosso município, e que Deus abençoe eles cada vez mais, que a empresa deles se torne cada dia mais grande com o passar do tempo. Que isso veio para somar muito. A gente às vezes fala, como os colegas vereadores aqui falaram, o nosso município não tem sede. Correto? O município nosso não tem sede. Tantas coisas que o município nosso não tem uma área industrial. A gente vê que eu acho que era o primeiro passo para a economia no nosso município, uma área industrial. Também tenho minhas dúvidas enquanto ao projeto que está nessa casa, placa solar. Bom, dá resultado, CEPOPA, mas será que lá na frente com essa popar na energia solar vai ser bem aplicado esse dinheiro? Então é uma dúvida que se tem. Às vezes a gente pensa assim, de repente esse dinheiro pode ser usado numa área industrial. Pode ser, então a gente tem que refletir muito isso aí. Que o nosso município lá começou tudo meio atrapalhado, né?
tudo meio atrapalhado. Acho que a gente tenta aqui dentro se esforçar cada vez mais, a gente ter um diálogo, mas na verdade o diálogo que a gente tem às vezes não é levado a sério, o diálogo. Como o senhor bem falou, aqui a gente não está tendo essa prática de política, fazer a politicagem. A gente quer uma política correta, uma política honesta, porque quem que vai desfrutar isso aí são meus filhos, amigos dos nossos filhos, toda a população em geral. Mas como eu já usei na tribuna falar, sempre tem aquela divisão partidária. Se existe a autoproteção dos políticos, as autoproteção dos políticos, colegas vereadores, hoje dá para se ver num projeto de resolução que vai circular dentro dessa casa. Infelizmente, é um projeto de autoproteção. Nós temos um regimento interno para ser seguido, mas na verdade é levado na brincadeira, esse regimento interno. Todos são sabedores aqui dentro dessa casa. Regimento interno é para ser cumprido. Mas agora, para a autoproteção de alguns, o regimento interno vai ser mudado. Então, logo depois da sessão, quero procurar o nosso jurídico se informar mais sobre as leis, porque o nosso jurídico falou que tem alguma regulamentação federal, então eu quero estar acompanhando isso aí também, se existe isso, porque a gente já viu que deu problema com o Arthur Lira, se eu não me engano, no mesmo sentido. Regimento interno está ali para ser cumprido, e nós temos que parar essas coisas de auto se defender, fazer projeto de lei para benefício próprio. Acho que aqui tem que criar projeto de lei que beneficie a população, não a nós políticos. Então é isso que nós temos que refletir muito dentro dessa casa. Como Lala falou, meu primeiro mandato, Lala sempre conversa comigo, o primeiro mandato teu. A gente, Lala, peca, a gente tem coisas que a gente peca, mas a gente está aqui para ser imparcial em cima de tudo e para ser uma conduta boa e positiva para o nosso município. A gente está para caminhar junto com qualquer gestor que tiver dentro do município para somar. Então está na hora de se refletir dentro dessa casa e ter mais postura dentro dessa casa. E não defender o meu interesse da minha família. Seria isso, senhor presidente. Muito bem. Continua a palavra à disposição. Vereador Josil. Bom, escutando os colegas vereadores aí, falando sobre a área industrial, assunto que nós sempre pauteamos aqui nessa casa. E bem lembrado, colega vereador Gilberlan, sobre a empresa Marcos e Nunes, os guri que nos orgulham de voltar para nossa terra, voltar para o nosso Ibirapuitã, e hoje está dando oportunidade de emprego para o nosso pessoal. E desejamos todo o sucesso do mundo, que cada vez mais venham crescer e se desenvolver aqui no nosso município, que a gente vai, amanhã ou depois, deixar de ser vereadores, Gilberlan, e vamos se lembrar que passou um projeto nessa casa e nós fomos um dos grandes defensores para que eles pudessem se instalar no município de Ibirapuitã. E nessa mesma linha, colegas vereadores, eu falo, hoje nós temos um pavilhão que não está sendo ocupado ainda. Ainda falta alguns pontos, é uma obra que acabou se arrastando, que é um pavilhão que nós temos no bairro Horizonte, que é um ginásio de esportes, que está sendo aprontado para ser um ginásio. Mas eu vejo ali o grande potencial para se colocar empresas. Eu tenho certeza que se nós abrir para o bairro votar, para a comunidade ibirapuitense votar, se autorizariam ceder aquele espaço para nós colocar uma empresa que gerasse emprego e renda no município de Ibirapuitã, eu tenho certeza que teria o apoio da população. Nós temos um pavilhão, olhem para aquele ginásio, para aquele pavilhão, com hidrantes, uma obra, um prédio que pode ser utilizado amanhã ou depois, para nós, daqui a pouco, está fornecendo para mais uma empresa se instalar no município de Ibirapuitã e gerar emprego.
No ano que eu fui presidente, eu procurei muito empresas para se instalar no município de Ibirapuitã, principalmente. Tive contato com empresas do ramo de calçado. Tinha uma empresa que tinha interesse em se instalar no município de Ibirapuitã. Nós, infelizmente, não andou muito a conversa, não teve, por algumas partes, não teve mais andamento nesse projeto. Mas quem sabe amanhã depois nós podemos estar traindo outras empresas. Quem sabe uma fábrica de calçados, quem sabe uma fábrica de roupa, quem sabe uma fábrica, independente a função que seja, que gere 20 empregos. Para nós é uma empresa grande, é uma empresa que gera oportunidades. Uma empresa que, muitas vezes, que para Passo Fundo, vai procurar espaço para se instalar, vai chegar lá, vai informar que vai contratar de 20 a 30 funcionários, é uma empresa pequena para eles. Que talvez o poder público não está acostumado a trabalhar com multinacionais, não vai conseguir dar suporte. E para nós, essas empresas que geram 20, 30 empregos, um pouco mais, um pouco menos, são grandes empresas, são empresas que podem gerar oportunidade aqui dentro do nosso município. Hoje nós estamos exportando o nosso pessoal. Nós estamos saindo aproximadamente em torno de 600, 800 pessoas por dia a trabalhar, e vão e voltam. Que bom que nós temos parceria com Stara, Perdigão, JBS, BRF, antiga Perdigão, como era chamado. Que bom que se tem essas parcerias. Mas, por que não nós, amanhã ou depois, conseguir ir organizando para que esse pessoal consiga trabalhar aqui no nosso município? Traria mais qualidade de vida para essas pessoas que hoje têm que se deslocar muitas vezes para trabalhar fora. Então, é uma das sugestões que eu sempre venho trazendo nessa casa, para que nós começamos a olhar um pouco de fora. Agora, nesse período, vai vir ano eleitoral. Já estamos aí com o ano eleitoral. Já estamos aí com algumas limitações que amanhã ou depois já não pode ser feita. Mas quem sabe aí para os próximos gestores consigam trabalhar e dar suporte para que mais empresas venham se instalar no nosso município. Muito bem. Não sei se qual é a decisão aí dos vereadores quanto à convocação aí para o convite, na verdade, para o prefeito vir segunda-feira aí falar sobre os projetos. Daí o Brasil levantou também para falar sobre o aspecto autista junto com a equipe. Então, de repente, convidamos para segunda-feira para falar sobre os projetos e para a próxima segunda para falar sobre o aspecto autista juntamente com o grupo. Isso pode ser? Eu deixo a sugestão que seja, primeiro, seja colocado como prioridade, nós chamar para ver a questão dos... os projetos ainda têm prazo na casa, né? Então, dia 2 é o dia da consciência. Nós trabalhamos para que seja segunda convidado as mães, os pais que possam se fazer presente nessa sessão dos autistas. Fica a critério dos colegas. Se for haver a compreensão dos demais colegas. Porque, na verdade, o colega Luiz Carlos tinha solicitado antes a convocação do prefeito falar sobre os projetos, né? Mas fica a critério da casa. Que nem na verdade, esse do aspecto autista não tem projeto, nada, é só um debate, né? Um debate futuro. Praticamente então, é uma audiência pública. A não ser que essa dos projetos seria bem rápida, eu acho, né? O presidente, eu não. Não. Então deixa para o próximo. Eu acho que os autistas, no caso os familiares, nós precisava ouvir a secretária de saúde, o prefeito. Nós precisamos ouvir as reivindicações deles, a dificuldade, para nós poder entender melhor e ver o que é difícil. Nós temos que, de repente, chegar com mais ajudas que seja necessário. Não nós fazer uma cerimônia ou colocar que estamos fazendo isso e aquilo, mas de repente não é suficiente. Tocaria-se para ouvir. Aí é importante, porque as reivindicações, a dificuldade deles. Só para complementar, vereador Luiz Carlos, é essa a intenção, é nós ouvir, né, os pais, né, o poder público também informar o que está sendo feito e o que pode ser melhorado e o que cada um pode fazer um pouco a mais para auxiliar essas famílias. Fica bom assim, mas só que a parte que nós fizemos, eles sabem daí, né? Tipo, se eu pego uma família
tem um autista, eu não preciso dizer, nós estamos levando isso, fazendo aquilo e aquilo, mas é muito importante nós se reunir para ouvir as dificuldades deles, o que nós tocaria ainda fazer e se é possível nós fazer, né? Daí seria muito proveitosa, né? Então, convidamos o prefeito para falar sobre os projetos que tem que ser votados, então dia 1º de abril e dia 8 de abril, então daí marca ali as secretários convocados daí, pode ser? Convocados? O prefeito convidado. O prefeito tem que ser convidado e os três secretários que o José citou, Secretaria de Saúde, Secretário de Saúde, Secretário de Educação, Assistência Social, Secretário de Ciência Social e Secretário de prefeito, Cultura. vice. Como? Prefeito, de Cultura, não. Não. Coloca profissional. Profissionais relacionados, né? Daqui a pouco os secretários querem convidar. Trabalho com fono, da fono, autista. Isso aí. Ele tem mais 50 autistas. Abranger mais debate é bom. Sei lá, quem é que nós vamos fazer uma lista, então, para ver da possibilidade de estar vindo alguém. Não sei o trabalho deles, como é que funciona lá, porque vai ser numa segunda-feira, provavelmente eles vão ter atendimento. Senhor presidente. Então, a gente entra em contato lá durante a semana, entra em contato aí com a prefeitura para ver. Por isso que seria importante os secretários, né? Se organizarem e trazerem para nós. Sim. Né? Entrar em contato semana para ver. Tá? Também gostaria aqui de colocar, eu ouvi a manifestação do colega Gilberlan, referente a um projeto de autoproteção, né? Nós encaminhamos aí um projeto de alteração do regimento interno nosso, este feito em 1989, lá no qual, de lá para cá, se mudou muitas coisas. E nós temos a lei aí, criada em 2007, da janela partidária, o qual autoriza vereadores a trocarem de partido. Se não fosse autorizado, quando não era autorizado, vereadores perdiam o mandato para o partido, o mandato era do partido, hoje não, hoje é autorizado por lei, a pessoa pode migrar, nós já tivemos caso aqui, anúncio do colega vereador Luiz Carlos Finato, no qual está saindo do Partido Progressista e indo para o Partido Democrático Brasileiro. Isso tem acarretar algum prejuízo? Não. Então, eu acho que essa mudança vem só a adequar, como diz o Dr. Valcir, o nosso regimento, que é lá de 34 anos atrás, e muitas coisas tiveram que ser mudadas. Foi mudado algumas coisas no ano de 2000 e pouco, aí, quando foi alterado algumas coisas. Foi mudado, agora nós estamos trabalhando na lei orgânica, as mudanças que tem que ser feitas, porque nós não vamos ficar trabalhando lá no passado, 34 anos atrás. O colega vereador Remy vai trocar de partido, o colega vereador Chico já anunciou que vai trocar de partido, o colega vereador Josil está vendo, não sabe, o colega vereador Vantuir vai trocar de partido. Então é uma coisa que eu não sei a quem beneficia, né? Infelizmente, alguns dizem, politicagem, não sei o que é politicagem. Nós estamos fazendo uma coisa para adequar a legislação já existente, que é a troca partidária, que a janela autorizada por lei. Infelizmente, tem uns que acham que é errado, mas eu acho que não. Daí o Dr. Valcir pode dizer do que está sendo proposto no projeto, simplesmente adequar o regimento interno à lei do TSE. Se o vereador Gilberlan acha que é contrário, não tem problema, vota contra. Tem coisas assim que a gente não leva nada, umas picuinhas aí que estão puxando, mas vamos continuar nosso trabalho, nossa defesa em prol do município, né? Beneficiar A, B ou C. Não sei se estou te beneficiando com o projeto, o colega Remy, os colegas aí, todos. Nós fizemos parte da mesa diretora, cada ano é uma mesa diretora, 34 mesas diretoras passaram por aqui, está ali os nomes, ali, 34. Cada uma fazendo um trabalho, eu acho que sem querer prejudicar ninguém, né? Eu acho que nós aqui vamos conviver até o final do ano, né?
Não sei qual é a intenção, se tem intenção de prejudicar alguém ou não, um projeto simples dessa natureza. Mas o projeto está apresentado ali, fica a critério dos colegas vereadores. Eu acho que as pessoas de Ibirapuitã não merecem ficar ouvindo picuinhas em épocas de eleição e partidárias aí, que não levam a nada, como diz um colega, não leva a nada. Simplesmente alfinetar um ou outro. Então, não sei se há necessidade. Então, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos do dia de hoje.